7h59. Bom dia, Renata. Bom dia, querida. Acordou cedinho comigo. Prazer ter você aqui. Tá saindo o solzinho, tá um frio, 7 graus aqui onde eu moro. Vamos tomar café juntas? Snoopy, Charlie Brown, um monte de coraçãozinhos, você, eu, o Rei Salomão, com a gente hoje. Eu acordei o dia, tava todo cinza. Agora tá começando a sair o sol, meu humor melhora. Eu fico assim, eu sou uma pessoa solar. Sai o sol, eu fico, que delícia sair o sol. Então vamos lá, hoje é o dia 31 da nossa leitura do livro de Eclesiastes. Estamos no capítulo 2, verso 7. E aí, quando comecei a ler esse verso, eu falei, mas como é que eu vou entender isso, né? Mas vamos lá, vou ler para vocês. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Servos são escravos. Também tive muitos bois e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim, em Jerusalém. Ele está aqui descrevendo as riquezas dele, né? Claro que esse verso é um tempo antigo, há 3.000 anos, onde os bens das pessoas, além de bois e ovelhas e terras, eram escravos, né? Bom dia. E não precisa ser tão longe, não precisa ser 3.000 anos. Eu vim para São Paulo, meu filho tem 59 anos, quase 60 anos atrás. Eu nasci na Alemanha, vim para o Rio, casei com um paulista e vim para São Paulo. Mais ou menos 60 anos atrás. A minha sogra tinha uma cozinheira, uma copeira e arrumadeira, um motorista e uma governante. Era símbolo de status ter um monte de funcionários dentro da casa, né? Todo mundo fazendo tudo. E o meu sogro era médico, não é que né, ele era um grande fazendeiro, nem nada disso. Ele era médico. E ela tinha todo esse staff a serviço dela, da rainha, né? Há 60 anos atrás. As coisas mudaram muito. Hoje em dia a gente tem outra consciência, tem outra visão humana, né? Mudou a nossa visão humana. O trabalho hoje em dia é valorizado. Eu, por exemplo, moro numa casa grande, tenho uma diarista 2 dias por semana e olhe lá. É um luxo já, porque tem gente que não tem nem isso. Nos Estados Unidos, para você ter alguém que vem em casa para arrumar, custa muito caro, né? Porque está valorizado o trabalho, o seu tempo e o seu trabalho, né? Isso é muito bom, tem valor. Todo trabalho tem valor. Mas antes tinha essa cultura de conquistar terras, de ganhar, as pessoas viravam escravas do novo rei, né? Depois inventaram a história do imposto, que é outro tipo de escravidão. Mas não vou falar nisso agora. Nada de política, Débora. Então esse verso nos transporta para um tempo bem antigo, um tempo em que tem muitos escravos, alimentar esses escravos, claro, tem muitos escravos, bois, ovelhas, significava ter poder, ter riqueza e também ter segurança, né? Então, era a forma de medir o sucesso daquela pessoa, o domínio que essa pessoa tinha sobre o mundo material. Não mudou muito hoje, o mundo material é que o que a gente tem é que mudou. Tem que ter X carros, não sei, tem outra classe de gente que continua tendo dúzias de funcionários, mas tudo bem. Então, o que o Salomão está querendo falar aqui quando ele enumera as posses dele, né? Eu não acredito que ele esteja se vangloriando, porque desde o início ele se coloca numa posição bem humilde. Então, o que ele está dizendo aqui? Se não está se vangloriando, talvez ele esteja se perguntando, será que tudo isso que eu tenho me bastou? Foi suficiente para mim? Porque tem uma diferença entre você ter alguma coisa
e ter consciência do que aquela coisa que você tem, o que aquilo representa. Sistemicamente, tudo que a gente carrega com a gente tem um vínculo com o sistema. Tudo pertence, tudo e todos pertencem ao nosso sistema familiar. Isso é histórico e também o sistema coletivo. Claro que no Brasil tem um coletivo, na Argentina tem outro, no Chile tem outro, ok? Mas tem uma energia coletiva, por isso que não é só etnia, né? É cultural e é sistêmico, né? O que a gente carrega. Então, quando ele fala assim, o servo nascido em casa, então, não só ele tinha escravos, como esses escravos tinham filhos. E esses filhos eram dele também, né? E o que ele está querendo dizer? Talvez ele está dizendo assim, que aquilo que ele cultiva, quer dizer, os escravos podiam ter filhos, quer dizer, tinha essa liberdade de ter uma vida própria, individual, além, né? Aquilo que a gente cultiva cria raízes com a gente, né? Esses filhos eram dele também. Então, a gente é responsável não só por aquilo que a gente compra, mas também sobre aquilo que nasce sobre a nossa proteção. De novo, eu estou trazendo a responsabilidade daquilo que a gente faz, compra, né? O Jung, ele diria aqui que o arquétipo do rei é aquele que governa não só as terras, mas também o seu mundo interno, o seu mundo interior, né? Ele diz assim, o verdadeiro rei é aquele que serve ao bem maior e que sabe que seu poder só é legítimo quando está a serviço da vida. Jung. Eu gosto dele. Cada vez que eu estudo ele, eu falo, nossa, ele fala uma língua que eu entendo, né? Também fui buscar Spinoza, que diz assim, que a liberdade... Spinoza me deu uma dica boa para esse verso de hoje. Ele diz assim, que a liberdade não está em possuir tudo, em ter muito, mas reconhecer dentro desse tudo, desse muito, o que realmente é essencial, né? Talvez Salomão, com toda a sua riqueza, estivesse perguntando, o que em mim é essencial, né? O que em mim ainda não é livre? Porque todas essas coisas que a gente tem, que a gente compra, de certa maneira, com o nosso compromisso, com a nossa responsabilidade, a gente está a serviço dessas coisas. Não está livre, né? Está a serviço dessas coisas. Se você tem uma casa, você está a serviço da casa. Tem que pintar, tem que cuidar do telhado, tem que fazer coisas. Você está a serviço das coisas. Vamos pensar nisso também, né? A gente não é livre tendo um monte de coisas, né? E também a história do rei tem, né? Muitas vezes tem pessoas que... Grandes empresários, né? Pessoas que são muito poderosas e tal. Você vê grandes empresas, onde é que está o dono da empresa? Está lá no topo, 25º andar. Embaixo estão todos os funcionários e tal. Não, subir para falar com o dono. Uau, e o dono chamou o X, o que será que vai acontecer? Entendeu? Se põe numa postura lá em cima, que é uma postura de poder, mas não é um poder isolado, né? Quem é que salva o Salvador? O Salvador salva todos, mas quem salva o Salvador? É muito isolado, é muito sozinho, né? Eu lembro que, agora eu lembrei desse empresário lá do topo, que eu atendi faz alguns anos. E ele veio com essa história, que ele se sentia muito isolado. E não sei se vocês conhecem o velho da Hang, né? Que é um empresário aí que tem um monte de lojas e tal. Ele está sempre no meio dos funcionários dele. E eu já ouvi entrevista dele onde ele fala assim que ele almoça no refeitório com os funcionários. Tudo que ele faz, ele conversa com os funcionários.
ele não se isola lá no 25º andar como aquele lá, que se sentia super, super sozinho, né? Eu lembro que na época eu perguntei pra ele, você quer... Não, as pessoas têm muito medo de mim. Eu falei, porque você manda, você não lidera. Tem uma diferença entre mandar e liderar, né? Porque ele era só obedecido. Ninguém nem via que ele existia, porque ele estava lá no 25º andar, né? Mas ele queria pertencimento, ele queria compartilhar. Então, desceu, começou a se relacionar, começou a conversar mais, descer nos andares, uns outros, ver o que estava acontecendo. De repente ele ficava atrás de um cara trabalhando para ver o que rolava, né? Ele percebeu que ele construiu um grande império, mas nunca ninguém sabia como ele era, né? Tanto que ele descia para ficar no meio dos funcionários, ninguém sabia quem era aquele cara que estava andando ali no meio. Quer dizer, claro que os diretores, gerentes soubessem, mas os funcionários não sabiam. Então, a ânsia de estar no controle, a gente perde a nossa vulnerabilidade. E a nossa humanidade está na vulnerabilidade, né? Está na companhia. Nós somos mamíferos, nós andamos em bando, nós precisamos de companhia à nossa volta. Mas o que eu estou voltando aqui é para o Salomão, né? Porque ele está nos dizendo. Então aqui eu estou falando de um rei que tem tudo, que está dizendo, eu tenho tudo. Não sei se vai ter a ver com a história de Salomão, me lembrei de uma outra paciente minha que herdou uma quantidade imensa de terras no sul. Ela mora em São Paulo. E ela herdou uma assim, absurdo de grande. Eu não sei dizer quanto, mas muito, muito, muito grande. Então ela não sabia o que fazer com aquilo. Eram 3 irmãs e uma morava fora, a outra... E sobrou para ela cuidar daquilo, pagar os impostos atrasados aqui. Ela decidiu vender. Então, tudo que ela fazia não dava certo. Obrigada quem tá mandando foguinho. Muito obrigada. Manda foguinho, manda coração. Obrigada. Então, tudo que ela... chegou ao cúmulo de uma vez, ela ficou desesperada porque ela conseguiu vender o terreno, né? Alguém quis comprar. E na véspera ela foi lá pro sul para assinar o contrato, a pessoa desistiu. E aí ela veio me procurar, me contou essa história. E a gente fez uma constelação e a gente abriu e da onde tinham vindo aquelas terras. E aí se mostrou na constelação que o avô, na realidade, ele não tinha comprado, né, as terras. Né? Ele tinha expulsado as pessoas que moravam naquelas terras. Então, ela nada florescia naquelas terras, né? É como se a terra estivesse dizendo: você precisa fazer alguma coisa para que ela possa voltar a florescer, né? Isso apareceu na constelação. E aí ficou por conta dela fazer. E aí eu pedi para ela dizer para a terra, né? Fizemos uma representante da terra, onde ela disse: eu reconheço você como uma terra com tudo que você traz, com tudo que você produz, eu reconheço você. E quero cuidar de você com responsabilidade por aquilo que eu recebi. Recebi você, acho que era do avô. Quero cuidar de você com responsabilidade. Ela falou isso para a terra. E aí eu pedi para ela terminar com essa frase: e se for possível, que o bem se espalhe sobre essa terra. Ela pediu autorização. Passou um tempo e ela me contou que ela teve ideia de criar uma escola para agricultores num canto da terra. E depois que esses agricultores, ela foi então dividindo e vendendo para ele. Mas a primeira ela criou uma escola social, sem custo, sem nada. Ela trouxe agricultores
para ensinarem para novos agricultores como cuidar da terra, né? Jovens agricultores. Então, dentro dela, ela sentiu paz, algo se aquietou, né? Ela ficou bem com aquilo. E aí as coisas, não tive mais contato, mas imagino que depois, se eu não tenho contato é porque a pessoa está bem, né? Então, eu imagino que ela, porque aquilo que estava oprimindo ela, né? Estava servindo, agora passou a servir a vida. Ela dividiu os terrenos, enfim. Então, minhas perguntas-chave para você hoje, pensa aí, o que você tem, o que você possui e que você ainda não reconheceu com consciência? Quem quiser escrever para mim, conversar comigo, eu fico muito feliz em poder responder. Às vezes passo uma pergunta e eu não vejo, agora eu vou ficar de olho na tela para poder ver o que vocês falam. A minha pergunta: a sua liderança, ela vem do controle ou da sua presença? Quem é que está a seu serviço? A quem você serve? Então, quem está a seu serviço, quem faz coisas para você e a quem você serve. E a nossa última pergunta é: observa no seu sistema se tem alguma coisa que você precisa reconhecer para que possa florescer. Tem algo no seu sistema que você precisa reconhecer para que possa florescer? Essa é a pergunta de hoje. Antes da gente ir para a meditação final, novamente eu quero dizer que essa live fica gravada. Ela vai subir em instantes, logo depois que terminar. E você tem acesso a ela de 3 formas. Ou aqui ao vivo comigo, gravada, você pode ver todas as anteriores, estão todas gravadas. E também no link da minha bio tem um desenho de um clipe, você clica lá, vai abrir o link Rei Salomão Cá Entre Nós, que é o nome do grupo no WhatsApp, que você pode fazer parte e você recebe transcrito essa live. Então, se você não tem tempo de ver ao vivo, acorda muito cedo, tem gente que fala para mim, nem pensa que eu não vou acordar essa hora. Tá bom, vê mais tarde. Se você não tem tempo de ver a live, não perca a live. Você pode ler no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, leva 1 minuto, 2 minutos no máximo, você tem lá um pensamento para aquele dia, para você se orientar, caminhando com Salomão dentro do seu coração. Olha que título ótimo, Caminhando com Salomão dentro do seu coração. Adorei esse título. E, como sempre, equilibrando o dar e o receber, vamos compartilhar Salomão, o rei Salomão, os escritos dele. Vamos caminhar, vamos aumentar o número de pessoas que caminham conosco, para que eles também possam se nutrir da sabedoria desse rei. Ok? Então, vamos para a nossa meditação de hoje. Vamos fechar os olhos. Primeira coisa, a gente fecha os olhos, solta o ar, aquieta a mente. E eu vou te convidar para você se imaginar como sendo um rei, uma rainha, sentada num trono. Só que esse trono é interno, não é fora, é dentro. Em volta de você estão todos os seus bens, carros, apartamentos, sei lá, roupas, joias, tudo que você possui, que está à sua volta, para você se dar conta das suas responsabilidades. E também em volta de você estão todos os seus dons, porque você tem dons preciosos que você carrega dentro de si. Então se veja aí como rei, como rainha, sentada num trono, rodeada com tudo que você possui, material e emocional também.
E a pergunta que eu gostaria que você se fizesse, que eu sugiro que você se faça é: aquilo que eu tenho, para que eu tenho tudo isso? Para que eu tenho tudo isso? E agora eu queria que você olhasse para cada pessoa com quem você se relaciona, projeto, mesmo esses bens, tudo que está sobre a sua influência, e passa um sopro de vida amorosa para tudo isso. Como se você, como Superman, sopra amor para tudo isso que você tem, para as pessoas, para tudo, sobre tudo que você tem influência. E repete, se você puder em voz alta, maravilhoso, se não, repete dentro. É bom falar em voz alta para escutar a sua voz. Repete assim: eu escolho reinar com consciência. Eu escolho reinar, e todos nós somos reis e rainhas do nosso próprio reino. Então, eu escolho reinar com consciência. Tudo que eu possuo pode servir à vida. Tudo que eu possuo pode servir à vida. Meu poder é digno, porque ele nasce do amor. Meu poder é digno, porque ele nasce do amor. Respira. Minha sugestão para hoje é que você escolha um gesto de liderança amorosa para você, em casa, no trabalho. Escolhe um gesto que você vai ter consciência: estou fazendo isso por amor. É isso por hoje, gente. Espero que vocês tenham curtido. Um beijo, um lindo dia. Espero que o sol saia. Faça um gesto de amor, de liderança amorosa por você e por quem estiver à sua volta. Escolhe um, faz um. A gente se vê amanhã. Bom dia.